Fala pessoal, então vamos testar essa nossa dependência aqui de acesso ao banco, ou seja, o que é essa dependência, pessoal? Essa dependência é o driver que o fabricante da tecnologia de banco de dados, que é a MariaDB, nos fornece, tá certo? Então a gente tem a implementação do JDBC dentro desse driver. Eles seguiram a especificação, o JDBC é uma especificação. O que significa isso, pessoal? Significa que vão ter lá classes e comportamentos que estão apenas abstratas e que aqui no driver que a gente acabou de adicionar está a implementação dessas classes e desses comportamentos, tá certo? Em termos de programação é isso que está acontecendo. Então o que eu vou fazer aqui no meu projeto? Eu vou vir aqui em Source, Main e vou clicar com o lado direito, tá? Essa é uma possibilidade, existe a possibilidade de ir direto ali em Source Main Java, tá? Eu vou por aqui mesmo, é mais rápido. Vou criar um pacote de modelo, notem que ele já adicionou lá em cima. E aqui em Main eu vou adicionar outro pacote, que vai ser o nosso pacote de controle. Então já deixei os dois pacotes criados lá em cima, tá? Poxa, professor, você fez aqui embaixo e apareceu lá em cima, pessoal. Isso aqui é uma visão lógica do meu projeto. Então eu trabalhei na visão física do projeto aqui e apareceu lá na lógica. Foi isso que aconteceu, tá? Não é mágica. Isso aqui é porque eu sei que essa visão que está montada aqui em cima de pacotes é uma visão lógica, a visão física é de pastas. Tá certo? Lembrando, o .xml é onde eu adicionei a dependência. Ó. Aqui está a dependência para o MariaDB. Ó. Certo? Onde está essa dependência? Seria uma pergunta que poderiam fazer para mim também. Essa dependência está na web, pessoal. Está na web. Então, existe um repositório na web onde essa dependência está sendo baixada aqui para o meu projeto. Tá certo? Então, estou fechando aqui. Opa, fechei demais, né? Vamos abrir de novo aqui e vamos deixar ela com a visão aqui na lateral e vamos deixar a parte de baixo aqui também na visão de baixo, que é o outro line. Beleza. Então o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Criar uma classe, certo? Então eu vou criar uma classe aqui. Como é que eu vou chamar essa classe aqui? Eu vou chamar ela de BaseDAO. DAO significa Dynamic Access Object. Então a gente vai pegar os objetos da nossa aplicação e a partir da DAO a gente vai fazer a persistência no banco de dados. Vamos fazer buscas no banco de dados a partir de classes que vão ter o sufixo DAO, certo? Bom, vou dar um finish aqui, vou trazer o código para cá e vou só explicar o código para vocês, tá certo, pessoal? Então o que eu fiz aqui, pessoal? Trouxe o código, tá certo? Assim a gente ganha um tempo de vídeo. Bom, o que tem dentro dessa classe? Vamos dar uma analisada aqui na nossa classe e vamos ver o que nós temos aqui. Nós temos o comportamento getConnection. Ele está por enquanto como static, tá, pessoal? Mas porque a gente quer testar a conexão aqui mesmo. E eu botei um main aqui dentro. Poxa, professor, vai ter um método main aí dentro da classe BaseDAO? Gente, eu vou usar esse main aqui apenas para testar se está conectando com a minha base de dados. Tá beleza? É só isso que eu vou fazer. Vamos entender o que essa classe faz. Eu construo uma string aqui que é o URL para o banco. Então essa string ela vai ter qual o padrão que eu estou usando de protocolo, que é o JDBC, qual a tecnologia de banco que eu estou me conectando, separado por dois pontos, depois dois pontos barra barra, qual é o domínio que está o meu servidor de banco de dados e qual é a porta que eu vou usar para acessar. E aqui, pessoal, eu vou botar o nome da minha base de dados. Já vamos ajustar aqui o nome da base de dados. Só deixa eu retirar a ferramenta aqui, que vai ser vendas. Eu tinha criado um teste aqui só para testar se estava tudo funcionando, tá, pessoal? Vai ser vendas. Nós queremos nos conectar com a base de dados que a gente recém criou nos vídeos anteriores. Vamos voltar aqui à ferramenta. Então, o que eu fiz aqui foi só criar o URL para o meu database, onde eu disse qual que é a tecnologia que eu estou usando, o protocolo, estou dizendo qual que é a tecnologia de banco de dados que eu estou usando, qual que é o domínio, ou seja, a localização desse serviço, desse servidor de banco de dados, qual que é a porta e qual que é o nome do database que eu quero me conectar. E aqui embaixo, pessoal, eu dou um return usando a classe Drive Manager. Depois a gente vê no livro lá do Data e vamos ver que essa classe aqui a gente usa para conexão. Então eu pego Driver Manager, ou seja, gerenciador do driver, e faço uma operação de buscar a conexão, ou melhor, se conectar. O que eu passo como argumento? A URL do banco
o user para fazer a conexão nesse servidor e a senha para fazer a conexão nesse servidor. Beleza? Notem que está dentro de um bloco try catch. Significa, tente executar o que está aqui. Por quê, pessoal? Porque isso aqui me lança uma exceção detectada pelo compilador, matéria que nós vimos lá no objetivo passado. Então eu tenho que usar o try para lançar e o catch para pegar, que é um comando só. Então o tipo de exceção que ele pode gerar aqui é um SQL exception. E eu pego nesse objeto aqui chamado E. E aí eu pego esse objeto e imprimo a pilha de exceção para eu poder analisar o problema que está dando. Caso eu caia no catch, o que vai me retornar aqui em connection vai ser um null. Eu preciso saber disso, tá, pessoal? Bom, e aqui embaixo o que é o main? Bom, o main você já conhece, por onde começa uma aplicação Java Desktop, beleza? Então aqui o main. O que eu estou fazendo no main aqui na linha 25? Simplesmente eu estou imprimindo a chamada de getConnection. Então ele vai imprimir o objeto de conexão com o banco de dados. É isso que me retorna esse return aqui, ó. Um objeto de conexão com o banco de dados. Ele estabelece a conexão e eu fico com esse objeto de conexão com o banco de dados, beleza? Então agora o que eu tenho que fazer? Rodar essa aplicação e testar se está tudo funcionando. Certo? Então é isso que eu vou fazer agora, pessoal. Então se a dependência que eu adicionei aqui no .xml está certa, quando eu rodar essa aplicação Java Desktop, vai tudo funcionar para mim. Ok? Então vamos rodar essa aplicação. Vou executar. Vamos ver o que aparece. Olha só, apareceu o toString do que, pessoal? MariaDB Connection. Poxa, mas não era, professor, Drive Manager? Sim, o que isso aqui está me devolvendo é um objeto MariaDB Connection, que está em JDBC MariaDB.org. Pessoal, esses pacotes aqui vieram na dependência que eu coloquei aqui no .xml. Essa dependência aqui do MariaDB que eu adicionei aqui, ó, essa dependência aqui, está me trazendo esse objeto que está chegando aqui, ó, que é o MariaDB Connection, que está no pacote JDBC MariaDB.org. Beleza? Então isso aqui é a dependência, é o driver que eu adicionei no meu projeto. A partir desse driver que eu adicionei no projeto, eu consigo rodar essa instrução aqui e fazer a conexão com o banco de dados. Então aí o que eu pego a minha própria classe, como aqui eu tenho um membro que tem escopo de classe, porque ele está marcado com static, simplesmente eu boto como prefixo o nome da classe e depois o nome do método, tá certo? Se eu rodar a aplicação e isso aqui me devolver o objeto com o toString, que é o que ele está fazendo, tá tudo certo, funcionou a minha criação do projeto, funcionou a dependência que eu botei no .xml, certo? E funcionou também o meu código. Ok, pessoal? Bom, e quando não funciona? Então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos errar a senha. Correto? Vamos rodar e vamos ver quando não funciona. O que pode acontecer? Olha só, pessoal, me veio aqui uma stack de problema, né? Certo? O que ele está dizendo? Que não pôde conectar. Acesso negado para o user. Então, acesso negado, ou o meu usuário está errado, e aí eu posso conferir o usuário aqui, ou a minha senha está errada. Aqui no caso, né, a gente viu que a senha está errada. Então, eu botei os dois iguais, né, pessoal? Então, vamos colocar aqui. Vamos errar o usuário para ver o que aparece para nós lá. Vamos rodar a aplicação de novo. Vamos executar ela. Olha só. Acesso negado para o usuário Maria. Então já dá para ver que eu errei o usuário só por aqui, pessoal. Pela mensagem do erro que está aparecendo para mim. Vamos voltar ali. O que mais que eu posso errar, pessoal? Eu posso errar, por exemplo, isso daqui, ó. Posso colocar como se fosse Postgres. Vamos rodar e vamos ver o que vai acontecer. Vamos executar aqui. Vamos ver o que acontece. Olha só o que ele está dizendo. Que eu não tenho esse driver JDBC Postgres. Ele está dizendo aqui, ó, na mensagem, pessoal, que eu tenho esse erro. E ele me devolveu o null, ó. Esse null é desse system out aqui, ó. Por isso que é system out, não system error, tá, pessoal? A gente já falou disso em outros vídeos. Então o que eu vou fazer aqui é voltar. Vamos simular outro erro. Vou errar a porta. 5432, que se eu não me engano é a porta do Postgres. Vamos rodar aqui e vamos ver o que ele vai nos dizer.
que ele não pôde conectar no endereço tal. E aí eu tenho que analisar o que ele está dizendo aqui dentro. Host localhost, porta 5432. Tá certo? Inclusive, se eu analisar a minha pilha de exceção, ele está dizendo que a conexão foi recusada, tá? E lá em cima ele está me dando erro. Eu vou achar a minha chamada aqui de base down, na linha 16. Foi essa chamada aqui que não deixou funcionar. Tá? Estou colocando alguns erros aqui comuns que eu vejo por aí o pessoal errar. Vamos dar um Ctrl S aqui, vamos ver se eu deixei tudo certo, se eu não errei nada. Vamos rodar, tá perfeito, tá tudo funcionando. Seria legal mostrar só ele funcionando, né, pessoal? Mas é mais legal mostrar ele não funcionando, porque muitos de vocês vão ter problemas ou com a URL errada que vocês vão botar, se vocês usar uma outra tecnologia de banco que não for o MariaDB, aconselho que usem o MariaDB, para ficar igual aqui o que eu estou fazendo, tá certo? Ou vocês erram o usuário, ou vocês erram a senha, ou alguma parte dessa URL. Foi isso que eu quis mostrar no vídeo para vocês. Certo, pessoal? Bom, aqui eu usei o main para fazer o teste. Isso mostra, pessoal, que é bem flexível ir criando as camadas de software dentro do Java, tá certo? Então eu usei o main aqui só para testar essa partezinha aqui, ó. Só quis testar isso aqui. Então eu coloquei o main aqui e fiz o teste. E basicamente a gente vai fazer isso também quando nós formos trabalhar com todas as operações CRUD de banco. Tá beleza? Até o próximo vídeo, pessoal.